Salve galera, boa tarde, meus colegas da Rede Municipal de Educação. Atendi esse convite da Secretaria Municipal de Educação para a gente conversar um pouco sobre leitura. Meu nome é Henrique Rodrigues, eu sou escritor, moro aqui em Jacarepaguá, aqui no Pechincha, e eu falei meus colegas porque eu fui aluno da rede durante a vida inteira, né? Fui aluno eu estudei em rede pública e eu tive uma sorte muito grande de ter estudado em dois CIEPs, o CIEP Dr. Adão Pereira Nunes, lá em Irajá, depois no CIEP Carlos Drummond de Andrade, e foi uma experiência muito bacana. Eu posso dizer que me tornei escritor porque estudei nessas escolas, então é muito bom poder dizer isso. Eu acabei de lançar um livro chamado Rua do Escritor. Eu vou ler justamente uma crônica que fala sobre esse período, um trecho de uma crônica. Esse livro tem esse nome porque eu morei, de fato, numa rua chamada Rua do Escritor, né? Agora, há pouco tempo, passando por lá, o meu filho falou: olha, você morou nessa rua, você foi o único escritor que morou na Rua do Escritor. E achei isso engraçado, então quando fui colocar o nome no livro de crônicas, foi daí que eu tirei. Então, nesse momento que a gente está passando agora, a literatura, a leitura é uma grande companheira. Então, vamos ler um pouco. Eu vou ler essa crônica chamada A Luta Silenciosa no Octógono dos Livros. Minha primeira grande imersão no mundo dos livros aconteceu na biblioteca do CIEP Dr. Adão Pereira Nunes, em Irajá, no ano de 1986. Não preciso explicar o que são ou foram os Centros Integrados de Educação Pública, pois esse modelo de escola idealizado pelo Darcy Ribeiro se tornou bastante conhecido. Na época eu tinha 10 anos, meu irmão 11. Morávamos na Pavuna e nossa vida começava outra fase por conta da separação nada amigável dos pais. No meio daquela novidade toda, as instalações do CIEP eram imensas aos meus olhos, cuja referência diária de grandeza ainda era a extensão do rio Guandu, lá da longura de onde saímos. Aquele castelo que nos oferecia refeições, psicólogo, óculos, aulas o dia inteiro e atividades de todo tipo me apresentou duas coisas para a vida toda. A primeira era a presença de um animador cultural, figura que não era professor, mas ensinava. Não era colega, porém tinha o lúdico na ponta da língua. E uma vez disse algo importante, pacas, e sem que me desse conta, porque na hora eu não entendi. Ele disse: todo mundo precisa de vez, voto e verso. A cada ano, a cada situação de vida, de trabalho e de observação da sociedade, essa frase adquire cada vez mais sentido. E a segunda foi a biblioteca. Claro que já conhecia livros em estante, e por isso vou entrar numa viela da digressão. Minha tia, com melhor condição financeira, né, porque todo pobre tem um parente rico, tinha muitos livros em casa. A maioria livros kardecistas que eu adorava folhear porque parecia coisa de ficção científica. Inclusive eu brincava de ser escritor porque um volume do acervo era escrito por um tal professor Henrique Rodrigues, que certamente já desencarnou, mas me deu uma ideia de sonho. E no meio daquela livrarada toda de espíritos tinha um livro cuja dedicatória era: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E foi assim que passei vários anos pensando que Memórias Póstumas de Brás Cubas fosse um livro psicografado. Digressão concluída, faço um balão na estrada da memória e volto à rua do CIEP. Naquele lugar havia sempre uma pessoa dedicada com quem eu gostava de falar sobre várias coisas, sobretudo as que via na Enciclopédia Delta, que era um tipo de Google mais lento e talvez por isso mais legal, né? Mas preciso confessar uma pequena transgressão, né? Eu gostava de matar aulas que considerava chatas para ficar na biblioteca do CIEP. Era silenciosa e povoada de histórias e ideias, ou pelo menos de histórias e ideias que me povoavam.
Meu último ano do ensino fundamental foi em outro CIEP, o Carlos Drummond de Andrade, na Praça Seca. Foi ali que ganhei um concurso de frase que me fez falar: quando crescer, quero ser escritor. O que foi motivo de riso de uns. Riso que só entendo agora, porque o mundo dos livros não é tão valorizado moralmente no Brasil por muita gente. Mas enfim, passado o tempo, a brincadeira com o livro da minha tia continuou e acabei virando escritor mesmo. E hoje em dia, lidar com a leitura é algo importante porque ainda ecoam na minha cuca aquelas histórias e ideias que foram plantadas lá atrás nesses 2 CIEPs. Essas ideias me provocam, instigam e obrigam a arregaçar as mangas. Aprendi a batalhar numa biblioteca em forma de octógono, numa guerra que segue lenta e silenciosa, como são as mais importantes que travamos ao longo da vida. Quero muito agradecer e lembrar de uma coisa muito legal. As salas de leitura desses 2 CIEPs onde eu estudei foram rebatizadas e agora elas se chamam Sala de Leitura Henrique Rodrigues. Foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha carreira, foi a melhor homenagem que eu podia ter recebido como cidadão, e é por isso que eu tenho sempre esse compromisso de voltar a essas escolas e a todas as escolas públicas que sempre me convidam, e por isso que a gente sempre está junto. E eu digo sempre, leiam muito, porque a leitura é uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nós, pela nossa cuca e pelas pessoas que nos cercam, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço e tudo de bom.